Meu nome é Andressa Claudino, tenho 38 anos de idade, sou casada com Daphne Eurico há 12 anos e durante 11 anos nós não evitamos ter filhos, mas no início pensávamos que no momento que a gente quisesse, nós seríamos pais. E aí começa a nossa história, né, de espera, de perseverança também e de crença que Deus era poderoso para fazer. Acredito que nos primeiros 4 anos, né, a gente achava que estávamos ali no controle da situação e depois, com os exames, a gente foi vendo que havia algumas impossibilidades. Eu fui diagnosticada com uma trompa obstruída, com outra trompa sem a passagem tortuosa, e diante do tempo de casamento e a não vinda, né, dos filhos, então os médicos já diagnosticavam uma certa esterilidade, né, infertilidade, no sentido de que se você não engravida durante ali 1 ano, então você já tem que fazer alguns exames específicos e alguns tratamentos até para que você tente engravidar. E o tempo passou e à medida que os exames eram feitos, como o das trompas, como também o de reserva ovariana, os diagnósticos sempre eram os piores, né? Vários miomas uterinos, a idade avançando, a infertilidade ali sempre presente e o Senhor nos fazendo promessas. Durante esse tempo o Senhor começou a falar conosco de que Ele iria abrir a madre, assim como Ele fez na vida de Ana, Ele iria fazer na minha vida. Confesso que em alguns momentos a fé ela deu aquela agitada, porque somos humanos, somos falhos, imperfeitos, não no sentido de que Deus não era poderoso para fazer, porque eu sempre soube, sempre testifiquei, sempre vou dizer, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas em alguns momentos eu achava que Ele poderia não querer fazer na minha vida, né? Que Deus abre madres, que Deus ressuscita mortos, que Deus cura qualquer enfermidade, que Deus transforma, né? Como cristã, a gente tem que ter essa convicção, e eu sempre tive essa convicção. Mas em alguns momentos, diante da espera demorada, né, o coração enfraquece e a gente acha que isso não vai acontecer mais. O tempo passa, a idade chega e os diagnósticos sempre desfavoráveis. Havia uma indicação para fazermos uma FIV, que é um procedimento de fertilização in vitro, mas eu não senti um direcionamento de Deus para fazer. A gente ainda chegou aí a uns 3 especialistas, mas só ficava na primeira consulta, porque eu também entendia que se Deus quisesse fazer, Ele faria a obra completa. E diante disso a gente passou por processos, por vales, né, por interrogações, por perguntas, né, por piadas, porque Deus permite a gente ouvir até dos amigos próximos, né, dos familiares, certas palavras que machucam, que nos fazem chorar ou refletir, mas sempre sabendo que Deus estava no controle da situação e que por muitas vezes Deus permite nós passarmos, assim como Ele fez com José. Mas José, quando se encontrou com seus irmãos, ele disse, foi necessário, né? O Senhor permitiu, não foi vocês que me trouxeram até aqui, foi o Senhor quem me trouxe até aqui. Então, em toda a nossa história, a gente tem que ter a convicção de que o nosso Deus, Ele está no controle e tem situações que Ele vai permitir que a gente passe, porque temos que passar, temos que sentir para testemunhar da sua fidelidade, do seu amor. Qual foi a maior dor da tua espera? Saber que Deus falou, há uma convicção. Só que diante dessa fala existe uma espera
gritante que podemos dar o nome de um silêncio de Deus. Sim. Que dores foram provocadas no teu secreto, na tua intimidade? Eu acho que o tempo. Nós, como seres humanos, a gente não gosta de esperar. Esperar é ruim, né? A gente gosta de tudo muito imediato. Machuca, né? E quanto mais a gente espera e a gente não vê nada, né? Porque eu não via nada. Eu não via... Deus estava trabalhando e, embora Ele dissesse que ia fazer, tinha situações que eu dizia, meu Deus, eu não estou vendo nada, né? Eu não estou vendo nada. E aí você fica, será que realmente Deus vai fazer? Será que realmente essa palavra foi para mim? Será que essa palavra não foi para outra pessoa e eu tomei posse sem ser? E aí o tempo, ele maltrata. Ele maltrata. E eu acho que para a mulher, ele maltrata ainda mais, né? Porque toda mulher, ela tem... todas as mulheres, ela tem ali um relógio biológico, onde a própria reserva ovariana dela vai diminuindo com o passar dos anos e da idade, a probabilidade de engravidar diminui. E tinha época que eu dizia, Deus, eu estou entendendo, eu acho que o Senhor vai complicar mais para quando o Senhor fizer o teu nome ser glorificado. Eu ficava... Tem momentos que a gente duvida e tem momentos que a gente crê, né, na nossa vida. Mas o tempo, como diz, né, na Bíblia Sagrada, que a espera demorada enfraquece o coração, de fato enfraquece. E por algumas ocasiões, eu cheguei para meu esposo, teve um dia que eu cheguei para ele e disse assim, eu não vou criar mais expectativas sobre isso. E ele, menina, Deus vai fazer, tem calma. Eu disse, não quero mais. Eu cheguei para ele e disse, eu não quero mais. Eu não quero mais falar sobre isso, porque há momentos que o falar e as expectativas das pessoas, porque muita gente chegava e dizia assim, vai acontecer, tu vai ser a próxima. E eu dizia, não diga isso que eu vou ser a próxima, porque você não sabe se eu vou ser a próxima, né? Então, muitas pessoas, assim, até que eu fui professora de escola dominical, eu vi gerar, eu vi casar, eu vi... E muitas vezes eu dizia, Senhor, por que comigo tem que ser mais demorado? Ou talvez tu não vai fazer, não sei. E essa espera, diante de tantas coisas que você vai vendo, e você, como ser humano, tem situações que acontecem que a gente diz assim, para o outro é tão fácil. A gente se coloca numa posição de inferioridade em que a gente se acha inferior àquele que conseguiu algo e a gente não conseguiu, né? Se a gente tem uma luta maior que o outro, a gente diz, mas Senhor, por que a minha luta está maior do que a do outro? Mas a gente não sabe a luta que o outro enfrenta, né? A gente olha de um contexto externo e a gente deduz algumas coisas. Então teve um dia que eu cheguei para meu esposo e disse a ele que eu não queria mais falar sobre, não queria mais criar expectativas. E ele nesse dia estava com a fé bem mais alta que eu, porque quando eu tento ali fraquejar, ele chega com aquela palavra, brincando, que ele tem um jeito bem brincalhão, quem conhece sabe. Mas naquele dia eu estava arrasada. Teve dias de eu ficar com a alma amargurada como Ana, né? E eu disse, não, eu não quero mais, eu não quero, porque eu estou criando expectativas e eu estou vendo que a idade está cada vez mais, né, mais avançada. Não que eu seja uma idosa, mas a gente olha e diz assim. Mas, enfim. E aí ele falou, mas eu estava naquele dia, assim, muito machucado. Você sentiu que era o fim de tudo. Tipo, não tem mais o que fazer, não tem mais o que esperar. Está definido para mim o não de Deus. Sim, porque o cenário, quando eu olhava para as minhas circunstâncias, eu digo, não, acho que Deus não vai fazer, né? Talvez Deus não queira fazer isso por mim ou isso na minha vida, e talvez isso seja o meu espinho na carne, talvez seja algo que o Senhor diz assim, E eu também sempre pensei, Deus também não vai nos dar tudo,
Então, se eu sou feliz em outras áreas da minha vida, se Deus me deu um casamento abençoado, uma família abençoada, se tudo corre bem em outras áreas, então Deus vai deixar essa área aqui para eu sofrer, para eu chorar, sabe? Porque a gente nunca acha que, embora a gente saiba que Deus é bom, a gente nunca acha que a gente merece ter tudo. E a gente não merece, porque tudo é por meio da graça mesmo, da misericórdia. Porque hoje eu digo, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça. E eu dizia muito também isso para meu marido. Dizia, Deus não nos deve nada. Deus não deve, assim, por mais que Ele tenha prazer em fazer. Eu sempre tinha isso em mente. Ele não me deve nada. Eu quem devo. Glória. E devo muito. Devo principalmente por minha salvação. Né? Porque Ele pagou um alto preço. Então eu dizia, não, Deus não é obrigado a fazer isso. Né? E mesmo Ele não sendo obrigado, Ele fez. Ele quis fazer. Né? Quis fazer de novo. Andressa, e quais foram os maiores impactos? Primeiro foi pessoal, familiar, como conviver com essa situação de espera já foi um dilema, né? Mas quando chegou o prazo da idade, quando os cercos se fecharam, e aí recursos da medicina, o que os médicos falavam? E ao ouvir a expectativa da medicina, o que a Andressa falava como mulher e como a serva de Deus que ouviu e recebeu a promessa de Deus? Nesse período eu passei por vários médicos, né? Vários ginecologistas, porque às vezes o plano mudava, às vezes alguém me indicava uma pessoa que era mais humana, que era mais especialista, e ali eu sempre tentando fazer a minha parte. E chegou num determinado momento que o ginecologista que me acompanhava, ele disse, olha, Andressa, eu não posso lhe ajudar mais, porque você não consegue engravidar pelas vias naturais, então você tem que procurar um especialista em fertilização, em reprodução humana. Me indicou vários nomes, pediu para eu ir nesses especialistas. Vai até mais de um, porque no que você sentir segurança, você faz. E tudo bem. Eu até fui, aconteceram algumas situações. O meu pai faleceu, eu dei uma pausa. Deus sempre criava alguma situação para eu não ir em frente. Até quando eu dizia, não, eu vou ali me consultar, perguntar, fazer a minha parte. E aí sempre acontecia algo que eu entendia que também não era o querer de Deus para a minha história. E chegou um momento que eu desisti de ir para os médicos. Acho que quase 3 anos, 2 anos e 8 meses eu não ia para os médicos, porque toda vez que eu ia, o diagnóstico era o mesmo. Você só engravida com a fertilização. Você só engravida com a fertilização, porque suas trompas, elas não têm como transportar. Então você precisa fazer um procedimento, enfim. E meu marido dizia, amor, você quer fazer? Ele também sempre foi muito tranquilo, nunca me cobrou, o que foi muito importante, né? Porque às vezes tem casais que ou o marido ou a esposa, dependendo de quem tem algum diagnóstico, fica naquela cobrança, ou até às vezes acaba a pessoa se sentindo pressionada, humilhada, constrangida. E graças a Deus essa experiência eu não passei. Então, os resultados negativos dos médicos, você resolveu não ir mais para os médicos? Exatamente, eu resolvi não ir mais. Eu disse, olha, eu não vou, porque tudo que eu estou ouvindo está me machucando, né? E aí tinha uma outra médica, que era uma outra especialidade, que ela me acompanhava, que às vezes eu pedia para ela fazer requisitar alguns exames, e aí ela olhava, acabava que ela olhava. E ela dizia assim, Andressa, você precisa agir. Olhe para a sua idade. Ela sempre achava que eu tinha condições financeiras para fazer o procedimento. Meu marido dizia, a gente negocia, a gente divide, a gente resolve. Mas, para mim, era mais do que uma questão financeira.
porque eu entendia que mesmo com a fertilização, eu dependia do Senhor. A gente dependia do Senhor. Então eu dizia para o meu esposo, amor, se o Senhor quiser, Ele tem o poder de curar minhas trompas. Porque fazer o procedimento de fertilização não é garantia de que eu vou engravidar. Porque a gente conhece muitas histórias de mulheres que fizeram e que não prosperou. Então, digo, de todo jeito, nós dependemos do Senhor porque Ele é quem sopra o fôlego de vida. Então, digo, se eu dependo do Senhor de todo jeito, eu não vou atrás, a gente não vai fazer. E tudo bem. E aí essa médica disse, Andressa, você está perdendo tempo, você tem que agir. Olhe para a sua idade, olhe para a sua reserva ovariana, você está com muitos miomas. Se você engravidar também com essa quantidade de miomas, você vai perder. E dentro de mim eu repreendi aquela palavra. Sabe, eu digo, está repreendido em nome de Jesus. E ela chegou a dizer que eu precisava agir. E me indagou se eu estava esperando um milagre. E quando ela me indagou, eu disse, pronto, doutora, eu estou esperando um milagre. Porque, embora eu quisesse ser mãe, embora a gente quisesse ser pais, sermos pais, eu não tinha aquela inquietação. Eu tive momentos de chorar, de ficar amargurada, mas eu não tinha aquela inquietação de dizer assim, se eu não for mãe, o mundo vai se acabar para mim. Se eu não for mãe, eu vou deixar de adorar o Senhor. Se Deus não fizer isso por nós, eu vou deixar de cantar na comissão, vou deixar de trabalhar para o Senhor. Não. Deus sabe que, eu acho que pelo contrário, eu acho que quando a gente tem algo, né, a pedir ao Senhor, a gente tem até mais intensidade. Né? Tem pessoas que talvez não, tem pessoas que se revoltam. Mas eu sempre disse, olha, Senhor, eu vou te adorar em todo o tempo. Eu vou te adorar em todo o tempo, até porque pela minha experiência de vida, quando eu perdi a minha mãe aos 14 anos de idade, eu já passei ali a minha primeira experiência pessoal com Deus, que foi de agradecer em meio ao luto. Porque eu tinha dito a Ele, Senhor, da forma que o Senhor fizer na vida da minha mãe, eu vou te agradecer. Eu fiz essa oração num dia e no outro ela partiu. E eu precisei me ajoelhar e dizer, Senhor, eu te agradeço, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então, desde muito nova, já era Deus assim, preparando a minha história mesmo, eu entendia que com Deus eu passaria por tudo. Com Deus eu passaria, e eu sempre digo, Deus é suficiente. A gente pode viver sem mãe, a gente pode viver sem pai, a gente estar com Ele e dizer, eu estou entendendo, Deus, eu estou captando aqui, querendo, né, entender o trabalhar de Deus, mesmo bem limitado. Mas quando a gente conhece o nosso Deus, a gente, ao invés de se revoltar contra Ele, ou de dizer assim, não, eu não vou mais, né? Quantas pessoas, às vezes, por perder alguém, deixam de servir ao Senhor? Deixam de ir para a casa do Senhor, deixam de trabalhar para o Senhor, né? Então eu entendo que quando nós estamos fazendo isso, a gente está querendo barganhar, a gente está querendo algo em troca. Eu te adoro se o Senhor fizer isso. E com Deus não é assim. Eu digo, Ele não me deve nada, Ele é suficiente. Eu sou pó, sou barro, eu quero ir para o céu. Eu chegando no céu, eu já, né? Porque a nossa garantia é a de vida eterna. Então, às vezes a gente vai passar por situações na vida que nós não vamos ter algo. Que Deus não vai dar algo naquele momento, ou Ele pode ter noção dessa bondade, dessa misericórdia de Deus, da proteção dEle. Então, tem gente que pode dizer assim, mas é ilógico. Deus te amar, Deus te proteger e Deus permitir que tua mãe partisse, você tão nova, teu pai partisse, você não ter pai. E às vezes eu dizia, mas Senhor, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não posso ter filhos, né? Por quê?
Porque como ser humano a gente quer indagar, mas por quê? Tem que ser tão difícil. Tem um hino que diz assim: por que é tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. E logo após o autor diz: eu sei que os teus pensamentos são maiores que os meus. Os teus projetos são melhores que os meus. Tua visão vai além do que eu vejo. Né? Então, eu percebo que aquele gás, aquela convicção, e aí você prossegue mais uns dias. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, o tempo continua ali lhe machucando. Aí de novo o Senhor fala de novo. E o ano de 2024, eu costumo dizer que o Senhor escolheu para falar comigo, acho que em todos os trabalhos que eu chegava, o Senhor falava por meio da sua palavra. E o interessante é que em muitos lugares que a gente visitou com a comissão, ou que eu visitava com uma amiga ou com meu esposo, diversos preleitores, diversas pessoas, diversas mulheres de Deus, né, iam sendo usadas ali na palavra. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus fez na vida de Sara, e falavam sobre Sara, falavam sobre Ana, falavam sobre Isabel, falavam sobre Maria. Tiveram acho que 2 congressos de mulheres aqui no Templo Central, que Deus falou sobre Isabel. E eu ali recebia, e saía aquela palavra: ano que vem você vai estar aqui. E tinha horas que eu dizia: meu Deus, será que ano que vem eu vou estar realmente em posse de vitória? Sempre, né, a gente fica ali, mas a gente recebe a palavra, a gente é renovado. E no ano de 2024, em setembro, né, teve um congresso de mulheres ali em Palmares, e nós fomos 2 dias desse congresso. No primeiro dia, o Senhor falou fortemente sobre os tempos das promessas. O tempo de Deus fazer a promessa, o tempo de Deus renovar a promessa e o tempo de Deus cumprir a promessa. E eu me identifiquei como o tempo da renovação da promessa, porque Deus falava constantemente. Teve avivamentos de círculo de oração da gente chegar e na palavra o Senhor usar o preleitor. Eu lembro que numa das congregações ali da área 23, eu estava com uma criança no meu colo e o preleitor, que eu não conheço, não me lembro o nome nem nada, Deus usava ele fortemente, dizendo: você vai segurar o filho, você vai segurar o menino nas suas mãos, E ele falava coisas, e eu estava com uma criança de uma componente da comissão ali, e eu sentindo que Deus estava falando comigo. Ao final, uma componente da comissão chegou para mim e disse: Deus estava falando com você. Você estava com aquela criança, mas Deus estava me mostrando que você vai segurar a sua criança nas suas mãos. E ali eu me alegrei, amém, e sempre na mesma alegria, adorando ao Senhor, porque adorar o Senhor é em todo o tempo. E quando foi em setembro, que teve esse congresso, e ao final ele disse: eu vou fazer algo aqui. E na hora eu disse: meu Deus, ele vai chamar as estéreis. Só que eu não gostava dessa palavra. É uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito dolorosa. E eu comecei a orar, dizendo: Senhor, não deixa ele chamar as estéreis, porque foi o que eu pensei. Então eu vou dizer o que eu pensei. Isso vai ser muita humilhação. É um tempo de coração enfraquecido, porque não é em todo tempo que a gente vai ser uma fortaleza. E Deus não quer que seja suficiente para nós. E no dia do meu aniversário, dia 7 de maio desse ano, eu passei uma experiência que de início eu fiquei assim, como foi algo muito diferente, eu disse ao meu marido: disse, amor, não sei se foi um sonho. Porque na madrugada do dia 7 eu me acordei e eu senti a minha filha mexer. E ela já está nessa fase de mexer muito. E normal, a gente sempre acorda com ela mexendo, eu acordo com ela mexendo, enfim.
Mas eu tenho pedido ao Senhor para ter um parto normal. E desde quando eu engravidei, às vezes os médicos falam alguma coisa. E aí um dos médicos disse, olha, Andressa, talvez ela não consiga se virar. Ela estava sentada. Talvez ela não consiga se virar por conta dos miomas que você tem. A localização deles pode impedir dela fazer esse posicionamento, né, para o parto normal. Tudo bem, eu sou muito tranquila de entender que a minha vontade é uma, e eu dizer ao Senhor, minha primeira opção é essa, mas se for a segunda, o parto cesariano, não tem problema, eu faço parto cesariano também. Só que eu queria que fosse normal. Também não estou dizendo que vai ser, porque Deus pode querer que seja diferente do que eu estou pensando. Eu quero o que Ele quer para mim. Mas nesse dia, aí o médico falou, olha, Andressa, ela pode não conseguir. E a minha médica disse, olha, quando você vier próximo mês, faça a ultrassom bem pertinho da consulta, porque se ela estiver ainda sentada, nós vamos marcar a cesariana. Tá certo, doutora, a gente marca, não tem problema. A gente marca. Mas no dia 7, eu me acordei com ela mexendo. E eu senti quando ela se virou. Eu senti ela virar. E eu dizia assim, ela se virou agora. Essa menina, eu disse, Deus, ela se virou. Eu escutei uma voz no meu quarto dizendo assim, é o seu presente de aniversário. E na mesma hora que eu escutei a voz dizendo assim, é o seu presente de aniversário, eu dizia assim, Deus, eu não mereço. Porque às vezes é um detalhe só que a gente está assim dizendo, eu queria dessa forma. E Deus se importa com uma coisa que a gente diz assim, mas Deus, eu só estou falando aqui, o Senhor não é obrigado a fazer isso por mim. E na hora que eu escutei a voz no meu quarto dizendo, é o seu presente de aniversário, eu comecei a orar e dizer assim, Deus, eu não mereço. O Senhor sabe que eu não mereço. Porque o Senhor tem feito tanto na minha vida, mesmo sem eu merecer. Que graça, que misericórdia é essa, que é superior às minhas falhas. E eu senti uma paz no meu quarto. Eu senti algo tão bom dentro do meu quarto, que eu senti assim, Deus me dizendo, me confirmando que ia dar tudo certo, que vai dar tudo certo, que vai estar... Era uma convicção que descia. E quando eu acordei de manhã, eu até disse ao meu marido, disse, amor, eu passei uma experiência essa noite que eu não sei se foi um sonho, porque quando a gente está dormindo e a gente passa por alguma coisa, a gente às vezes parece que, eu não sei agora se é real, se não é real. E eu disse, eu acho que foi uma miragem. Eu até disse assim, eu acho que foi uma miragem, foi um sonho. Mas no dia 20 a gente vai saber se realmente ela conseguiu virar. Mas eu já estava com alguns sintomas depois do meu aniversário que eu percebi que ela tinha virado. Quando foi ontem, a gente fez uma ultrassom e o médico disse, ela está na posição cefálica. Então ela está com a cabeça para baixo, ela já está ali pertinho, esperando a hora para poder vir. E hoje eu fui para a obstetra e quando ela olhou o meu exame, ela disse, eu estou surpresa, porque eu estava convicta que essa menina não ia conseguir virar. E eu contei para ela, né? Porque eu conto, sendo crente, sendo não crente, eu tenho que contar. Tenho que falar sobre Deus. Eu disse, doutora, foi meu presente de aniversário. E eu não estava pensando sobre isso, não era algo que eu ficava todo dia pensando, sabe? E eu digo, meu Deus, no meu aniversário, o Senhor fez isso e ainda me disse, olha, é teu presente. E aí é quando eu digo que eu tenho percebido de uma graça, uma misericórdia de Deus, que eu ainda não conhecia, embora eu soubesse que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que Ele é fiel. Mas são detalhes, sabe, nessa experiência desse milagre, que eu digo ao Senhor, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço.
mas estamos aqui, regozijados no Senhor. Sabe? Às vezes, quando alguém chega e conta alguma história muito difícil, ou quer falar, Andressa, eu sei o que tu tá passando, o que tu passou, o que eu tô passando. É muito difícil esperar. E o que foi que tu fez? Tu fez algum tratamento? Não, o tratamento foi sempre oração. O tratamento foi buscar o Senhor, foi adorar o Senhor, foi se gastar para o Senhor. Então, não vá atrás de tratamento, não. Vá ouvir a voz do Senhor. Vá buscar uma palavra dele, porque ele tem palavra para todos nós. Então, a misericórdia de Deus é demais. É demais. E hoje eu me sinto privilegiado. Eu olho assim e digo, Senhor, o Senhor me escolheu para viver essa história. Porque quando a gente está passando, a gente se sente a pessoa mais inferior. Não que eu me sinta superior nesse momento, mas diante de uma dimensão do poder dele, sabe? Porque eu imaginava que Deus ia fazer naqueles meus momentos que a fé de Deus vai fazer. Vou acordar um dia para estar grávida. Só que eu não imaginava que Deus ia dizer assim, é hoje. E ser naquele dia. Então eu acho que é uma experiência muito, muito forte, muito marcante, sabe? Do poder de Deus. E hoje eu vejo o privilégio que é testemunhar, poder usar a minha boca e dizer assim, Deus faz. Deus é poderoso. Porque não é sobre mim. Não é uma questão de dizer assim, ai, ela é maravilhosa, ela é santa. Não. É o poder dele mesmo. Né? É o poder dele mesmo. E ele escolher pessoas e dizer assim, ó, tu vai testemunhar isso. Tu vai testemunhar aquilo. E cada um tem uma história para contar que exalte a ele, que engrandeça o nome dele e que o nome dele seja propagado, é de um privilégio que eu digo, quem sou eu? Ô Andressa, e eu estava aqui pensando, Deus escreve histórias e só resolve mostrar o roteiro no último capítulo. Para que a gente concentre as nossas emoções quando conquistamos aquilo que Ele nos falou. Que falar de Israel, né? A espera, a terra prometida. Hoje, as reações dos médicos, a reação de amigos, de pessoas que talvez olharam e disseram assim, ela não vai gerar. Ela só está vivendo um capítulo da vida. Sim. Mas não vai ter fim. Não vai ter... O que falar para essas pessoas? Ou o que ver dessas pessoas vendo o milagre já realizado em ti? Eu acho interessante porque, assim, quando Deus faz um milagre na nossa vida, esse milagre, ele não fica apenas para nós. E é isso que eu tenho percebido. A minha história alcançou e renovou não apenas a minha fé e a do meu esposo, mas dos familiares, dos amigos, dos médicos, né? Dos desconhecidos, de tantas pessoas que chegam e dizem assim, eu escutei a tua história, eu vi algum vídeo, eu vi teu testemunho. E é por isso que eu digo, não é sobre meu nome, nem sobre mim. É o nome dele sendo exaltado. E, de fato, renovou e tem renovado a fé de muitas pessoas. Assim como quando eu estava esperando, eu escutei testemunhos de mulheres que não podiam gerar e geraram, e a minha fé foi renovada, né? Hoje sou eu que estou aqui contando a minha história de milagres, mas amanhã vão ser outras. Deus porque Ele continua fazendo. E Ele tem prazer em fazer, né? Ele só quer que a gente esteja realmente no lugar, que a gente realmente o adore, que a gente seja fiel a Ele. Porque aí está o cenário preparado para Ele agir
e o nome dele ser glorificado. Né? Eu acredito até que tinha algumas pessoas que duvidavam, né? Tem gente que às vezes olha, nos julga, né? Por algo que Deus nos deu, por algo que Deus fez na nossa vida. E às vezes as pessoas podem dizer assim, tem condição para isso, mas não vai ser mãe. Eu acho que eu sou muito tranquila. Tem algumas situações assim que eu sentia, sabe? Deus me mostrava até o que as pessoas assim pensavam. E tinha coisa que eu dizia, é da minha cabeça. Eu acho que eu estou julgando, sabe? E aí Deus usava alguém e revelava, olha, assim, assim, assim. E aí era tudo que Deus já tinha me dito. Só confirmava. Mas para todas essas pessoas, né, as que acreditavam e as que duvidavam, uma coisa é certa: Deus fez. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Deus fez, Deus faz, quando Deus quer agir. E eu tenho uma prima que ela dizia assim, primeiro, sabe o que eu acho bonito em tu? Porque tu tem condições de fazer os tratamentos e tu escolhe não fazer. Ela dizia, porque tu podia ir atrás. Tu podia dizer, não, eu vou gastar meus recursos, mas tu escolhe não fazer, porque tu prefere ficar na dispensação do Senhor. E faço uma ressalva. Se Deus me orientasse a fazer, eu faria. Mas hoje eu percebo que Deus não queria que eu fizesse, porque o nome dele... Tanto é que tem gente... Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, tu fizesse algum tratamento? Tem gente que não escuta a história toda ainda. Tu fez o quê? Como se fosse assim, o que ela fez eu vou tentar fazer também. Tentar se igualar. Porque as pessoas ainda acham, algumas pessoas ainda acham que eu fiz alguma coisa. E eu disse, não fiz nada. Quem fez tudo foi Deus. Glória a Deus. Ele dispensou a palavra e ele cumpriu. Ele dispensou a palavra e cumpriu. Porque se fizesse o tratamento, muitas pessoas... teria um nome, uma explicação, mas é milagre. Exatamente. Não tem explicação. Milagre não tem explicação. Sim. E as pessoas, assim, hoje a gente vive numa sociedade tão cética que tudo que acontece, elas colocam parte da glória para aquilo, né? Também foi para o melhor especialista, fez tal tratamento, fez isso, fez aquilo. Enfim, porque as pessoas querem algo para colocar a glória que é de Deus. E na minha história ele não permitiu. A glória vai ser dele e é dele. Glória a Deus. Para ele, tudo por ele. É certo que pessoas que tem o mesmo diagnóstico que você teve, que agora é passado, né? Sim. E que estão sendo indagadas, fazendo perguntas, mulheres que estão sofrendo, chorando, se lamentando. E nesse finalzinho, o que falar para essas mulheres? Quais são as palavras que condicionam essa tua conquista a ponto de transferir para essas mulheres a esperança, a renovação da fé? Eu acho até, tem horas, tem tantas mulheres me pedindo oração. Eu disse, Senhor, agora eu acho que o meu propósito é orar pelas tentantes. É escrever nos pedidos de oração, dos círculos de oração, naquele papelzinho, pelas pessoas que estão nesse processo de espera, de tantas mulheres que têm chegado. Eu pensava que eram poucas, mas não são poucas, são milhares de milhares. E o que eu posso dizer para elas é o que eu vivi, é entender que Deus é suficiente, que adore ao Senhor nesse tempo de espera, como Ana fazia, subia ao templo para adorar, para entregar os seus sacrifícios, porque quando a gente entrega ao Senhor antes de receber, Ele se compadece também de nós, porque Ele está vendo, Ele vê o desejo do nosso coração. Então,
não é se machucando, não é se inferiorizando, que eu sei que vai ter os momentos, mas que eles não sejam superiores, eles sejam ali só um detalhe da história, porque tem que ter, mas que persevere em oração, busque ao Senhor, trabalhe, porque enquanto você está trabalhando, a minha dirigente diz, o salário está sendo depositado. Meu Deus. E hoje eu disse a uma amiga, e o salário do céu é diferente. Porque o salário do céu, o salário de Deus, é um salário que ninguém consegue pagar. Nenhum homem, nenhum patrão consegue pagar. Então, se gaste, adore, trabalhe para o Senhor, com um sorriso no rosto, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E muita gente não entendia porque eu vivia sorrindo, porque eu nunca vivi cabisbaixo, eu nunca vivi... Não, porque a alegria do Senhor era e é e vai continuar sendo a minha força. Então, ter paciência. No tempo que Ele quiser, no tempo que Ele quiser se lembrar de nós, né? Como Ele se lembrou de mim, como Ele se lembrou de Ana, como Ele se lembrou de Sara, Ele vai se lembrar de cada uma, né? Se assim for o desejo, o propósito dele para o coração, para a vida de cada um. Para concluirmos, né? 2 palavras. Uma palavra que define Deus para Andressa e uma palavra que define o milagre de Andressa. Deus é tudo. Ele é tudo para mim. Tudo. E uma palavra para definir o teu milagre. Definir o meu milagre. Privilégio. Glória a Deus. É privilégio viver milagre. Testemunhar milagre. Eu tenho isso comigo porque eu sei que o propósito desse documentário é o Deus que faz de novo, mas eu já pensava dessa forma, porque eu digo, Deus tem as Anas para esta geração, Deus tem os Josés, Deus tem os Jacós, Deus tem os Davis, Deus tem. Ele tem. Glória a Deus. Né? Se a gente olhar, às vezes tem pessoas que perderam tudo. Teve situações que eu dizia, Deus, a minha história está um pouquinho parecida com a de Jó. Porque o Senhor está tirando, né? O Senhor está tirando de mim aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho. Então, e Deus deixou a Bíblia Sagrada com todos esses homens e mulheres de Deus para que a gente identifique o seu trabalhar na nossa história também. Porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele operou no passado, Ele opera ainda hoje e Ele vai continuar operando. E é bom que se deixe claro também que tem gente que vê a Bíblia como apenas uma literatura, né? Tá só ali. Senão eu faço de novo, não só lá no passado, mas eu continuo fazendo hoje. É o teu caso. Concluímos. E aí eu quero que você deixe um texto, um versículo, geralmente aquele versículo que marcou o teu processo de espera e compartilhar com todas essas mulheres, eu diria que as famílias que estão assistindo nesse momento, e a gente conclui em nome de Jesus. Eu gosto muito de um versículo, acho que desde a minha adolescência é o meu versículo preferido, que é Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém poderá escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém impede. Glória a Deus, porque Deus faz de novo. Amém. Amém.